Queridos, nós vamos abrir nossa Bíblia em Marcos capítulo 6, verso 30. E nós vamos começar essa mensagem assistindo um pequeno vídeo enviado pelo pastor Elias para mim esse começo de semana. E eu falei assim: pastor Elias é um homem de Deus, um instrumento do Senhor. Tinha pregado exatamente sobre o que o vídeo fala. E eu queria que você assistisse esse vídeo apenas de 1 minuto e 30 e que você meditasse nisso que esse pastor vai dizer. E já preparando nosso coração mais uma vez para nós meditarmos no texto de Marcos 6, verso 30 ao verso 44. Já ouviu aquela frase que diz: a ovelha ouve a voz do seu pastor? Pois é, o gado também é assim. Agora, por que ela ouve a voz do seu pastor? Porque quando ela ouve a voz do seu pastor, o pastor leva pastos verdejantes, o pastor cuida, o pastor dá ração. Alguém fala assim: você parece um encantador de rebanho de gado. Por quê? Porque o que chama o gado é dele? Então, não é bem assim. Lá estão as vacas lá. Dá para mostrar lá assim? Olha aqui, fica lá. Responderam com berro e vim correndo. Todas vão correndo. Sabe por quê? Sou encantador? Alguém fala assim: encantador, não pode. Não sou encantador. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Porque quando está com o seu pastor, o pastor a protege. Quando está com o pastor dá água. Quando está com o pastor leva pastos verdejantes. Tem muita gente sofrendo demais porque fugiu do pasto. Não permite o coração de ser pastoreado pelo Senhor. E quando nós permitimos que Deus apacente nosso coração, nossa vida é muito melhor. A gente vai sempre comer melhor na nossa terra. Mas às vezes nós optamos não fazer isso. Olha aqui, ouvir minha voz, estão vindo todas atrás aqui. Vem para perto de mim. E aonde eu for, elas vão querer andar atrás de mim. Aonde eu for, não importa. É aqui. Estão todos aqui. Olha aí. A ovelha ouve a voz do seu pastor. E o gado? O gado também ouve. E é maravilhoso que nós podemos confiar no Senhor. Pensa sobre isso. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Olha aí, menina. Coisa boa, queridos. Quando nós permitimos que o Senhor pastoreie o nosso coração, a nossa vida é sempre diferente. Nós seremos abençoados. E é sobre isso que eu queria terminar de conversar com vocês em Marcos capítulo 6, verso 30 ao verso 34. Desde a queda, queridos, desde a queda do ser humano, em Gênesis capítulo 3, o ser humano passa a ter uma postura de tentar resolver aquilo que é insolúvel por ele, que só pode ser solucionado por Deus. Um exemplo: a primeira atitude que aconteceu desse hábito pecaminoso, dessa síndrome de ser Deus para si mesmo, aconteceu, por exemplo, quando eles sentiram vergonha e foram e costuraram para si folhas de figueira para eles se vestirem. Gênesis capítulo 3 nos fala sobre isso. O pecado tinha tirado a pureza do coração de Adão e Eva, e eles tentaram resolver isso, essa vergonha, esse sentimento de vergonha, fazendo roupas ridículas para si. Depois do capítulo 3 você vai ver que quando Deus confronta Adão e Eva no pecado deles, que eles quiseram ser Deus, quiseram ter conhecimento como conhecimento de Deus. Essa é a essência do pecado. A criatura quer ser Deus para si mesmo. Deus fez para eles roupas de peles de animais. Precisou de um animal ser sacrificado, o sangue de um animal ser derramado, para que aquela vergonha fosse de fato coberta. Ali já é o primeiro anúncio do Senhor Jesus Cristo. Mas quem fez a roupa foi o Senhor. Quem cobriu a vergonha do ser humano foi o Senhor. Desde então essa síndrome de querer ser Deus, de solucionar tudo da vida, tem se manifestado em todas as áreas. Na nossa vida pessoal, nosso casamento, criação de filhos, nosso trabalho, nós queremos solucionar aquilo que só Deus pode resolver.
E eu tenho por mim que esse texto, que nós começamos a meditar no domingo passado, ele trata exatamente isso. Ele joga por terra a arrogância humana. E diz o seguinte: a sua arrogância tem um limite que te humilha. Você não é Deus, somente eu sou Deus. E preste atenção, Deus não abre mão dessa prerrogativa que só Ele tem, de ser o único Deus. Você é criatura, você precisa de Deus, e só Deus pode dar solução para a sua vida. Lógico, eu não estou falando de coisas que estão no nosso controle, eu estou falando de coisas que estão fora do nosso controle, mas que você não colocou nas mãos de Deus ainda, para que Ele solucione, para que Ele resolva. Então Marcos capítulo 6 é o milagre mais conhecido do Senhor Jesus. Assim como a parábola mais conhecida do Senhor Jesus é a parábola do filho pródigo, o milagre mais conhecido do Senhor Jesus é a primeira multiplicação de pães e peixes. Aconteceu uma segunda, mais para frente nós vamos passar por ela. Acompanhe comigo no versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós num barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Verso 34, vamos ler junto comigo? Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, nós meditamos até o verso 34 em diante hoje: é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, esse partindo, tanto em português, mas no original ainda dá a ideia de uma ação repetida. Ele foi partindo várias e várias vezes o mesmo pão, os mesmos 5 pães que foram dados na mão de Jesus. Deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Queridos, eu disse para vocês que nesse milagre, Jesus chama os 12, e eles têm uma experiência como se fosse um tratamento de choque, uma experiência de choque. Nós vamos ver que os apóstolos, eles voltaram da primeira missão deles aos judeus, uma viagem rápida, uma viagem missionária rápida, e eles voltaram de dentro de uma nuvem de respostas, de opiniões acerca de Jesus, e todos, inclusive o rei Herodes, dizia que ele era um profeta. Então Jesus recebe os 12, e os 12 entram em toda aquela correria. Jesus estava ministrando, e depois de um tempo Jesus leva eles para ter um momento de descanso, ter um repouso, num lugar chamado Betsaida. E ali eles vão experimentar uma revelação grandiosa, que vai contradizer tudo aquilo que eles ouviram nas aldeias, nas vilas que eles estavam evangelizando. Ou seja, Jesus é profeta. Você é enviado de Jesus? Sou enviado de Jesus. Apóstolo quer dizer enviado. Então Jesus é um profeta, não é verdade? É um profeta. Até eles pensavam que era um profeta. Quando eles testemunharam esse milagre, o milagre mais conhecido de Jesus, alguma coisa aconteceu na mente deles. Eles pensaram: isso que acabou de acontecer não cabe na vocação e o ministério de um profeta. Um profeta não faz o que Jesus fez. Então quem é esse homem?
e passa então a ter um momento de choque. E nós vemos que a revelação, a grande revelação que aconteceu, foi de Jesus como pastor do povo de Deus, como pastor de Israel. Eu citei para vocês os detalhes, que são detalhes que representam tudo que está escrito no Salmo 23. A relva verde, o olhar de Jesus para as pessoas, enxergando essas pessoas como ovelhas que não têm pastor, a mesa preparada num deserto, e Jesus ali suprindo as necessidades daquele povo, daquelas pessoas. A primeira multiplicação de pães e de peixes foi feita para os judeus, a segunda foi feita para povos gentios. Vamos ver depois a diferença. Então eles entenderam, isso estava impregnado no consciente daquelas pessoas. Ao fazer tudo aquilo que Jesus fez, e multiplicando pães e peixes, suprindo a necessidade daquelas pessoas, o entendimento que Jesus queria que elas tivessem, que ele estava ali representando exatamente o Salmo 23. Nós vimos que esse pastor é um perfeito pastor, porque ele vê a necessidade das suas ovelhas. Verso 34 fala que ele viu uma grande multidão, e esse ver é notar, perceber, fitar os olhos e enxergar isso da mente e corações, a partir da fisionomia, enxergar o que se há por dentro. Jesus fez isso nesse momento. Diz o texto também que ele compadeceu-se dessas pessoas. Essa palavra usada no Novo Testamento, quando os apóstolos escreveram, a mais forte para descrever a compaixão, não é simplesmente dó, é um mover do íntimo, aqui lá dentro, sentindo toda a desgraça humana representada na vida e na situação que aquelas pessoas estavam vivendo. E depois, então, além de ver, se compadecer, ele supre a necessidade dessas pessoas, das suas ovelhas. Diz o texto que ele passou a ensinar-lhes muitas coisas. Primeiramente, o que ele fez foi ensinar. O texto de Lucas diz que ele falou acerca do reino de Deus, ele falou acerca do propósito de salvação de Deus e da restauração do ser humano caído e do relacionamento com Deus. Jesus falou no texto de Lucas acerca do reino de Deus. Mas o texto de Mateus, o texto de Lucas também diz que ele curou pessoas enfermas, e depois ele fez a multiplicação de pães e peixes para suprir a necessidade dessas pessoas. Primeiro ele prega, ele revela a vontade de Deus para trazer o remédio para o pecado. Porque se aquelas pessoas saíssem dali de barriga vazia, mas com a alma remida pelo sangue de Jesus, com fé em Jesus como o Messias, o Salvador, eles estariam para sempre na eternidade. Mas se eles saíssem dali com a barriga cheia, mas sem entender quem é Jesus, sem entender a salvação de Jesus, e sem entender o propósito de Jesus para a vida deles, eles sairiam de barriga cheia, mas a alma estaria no inferno eternamente. Por isso que Jesus ensina, depois ele cura, e depois de curar, ele multiplica pães e peixes. Ele ensina para trazer remédio para o pecado, ele cura e ele multiplica pães e peixes para trazer provisão para a miséria daquelas pessoas e a necessidade daquelas pessoas. Eu quero que você marque esse texto, alguma coisa, coloca aí, também comigo, João capítulo 6, por favor. João capítulo 6. Se você ler o milagre da multiplicação de pães e peixes e não entender esse propósito, de que primeiramente Jesus pregou, o povo estava de barriga vazia, o povo estava ali acompanhando Jesus, percorreram um grande caminho, correndo ao redor do Mar da Galileia, nas margens do Mar da Galileia. Você nunca achou interessante isso? Jesus vai de barco e eles correm e chegam primeiro do que Jesus. Mas como é que é isso? Porque Jesus simplesmente saiu de uma borda e fez um percurso para outra borda. Ele não atravessa o mar. O Mar da Galileia era uma grande lagoa de 21 por 13. 21 quilômetros e 13 de largura. Então eles vão ao redor do Mar da Galileia correndo. Aquele barco é o barco de Jesus. Ele deve estar indo para alguma direção, por um lado aqui que nós estamos vendo, e vai chegar em Betsaida. Eles chegaram em Betsaida antes de Jesus.
Você vê a tamanha sede, tamanho desejo de experimentar algo bom acerca de Jesus, vindo de Jesus. Jesus chega ali, está ali um povo que correu literalmente atrás dele, mas ele prega. Por quê? Porque esse povo precisava de salvação antes de pão. Se você não entender isso, você vai ler a multiplicação dos pães e de peixes, você vai começar a orar: Senhor, multiplica o meu salário. Eu não tenho nenhum problema em multiplicar o Senhor fazer e você orar isso. Você recebe no dia 5, no dia 5, 5 horas da tarde já não tem mais nada, o banco fecha, ficou tudo no banco, só dá tempo de você tirar do caixa. Você vai lá na Munique, fala: Munique, troca meu cheque, a Munique troca o seu cheque, e você sai da fila. Muitas vezes vai em casa rapidinho, ou já vai com a bolo de conta, e já a Munique já pega o seu salário, já fica com o seu salário. Eu falei: o que é isso? Então orar para que Deus multiplique o seu salário não é errado. Deus é provedor, Deus cuida da gente, mas não é esse o propósito principal desse milagre. Jesus ensina, e antes de fazer o milagre, porque as pessoas precisavam de conhecer isso que eu vou dizer para vocês. Acompanhe comigo, João 6, verso 35. Você vai ver no começo, capítulo 6, versículo 1, a multiplicação de pães e peixes. Tá? Olha o verso 35, Jesus está mostrando qual é a verdade que ele queria que as pessoas soubessem. Verso 35: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Louvado seja Deus. O povo estava lá comendo, o povo estava lá enchendo a boca, e enquanto eles comiam, Jesus declarava: vocês estão alimentando o corpo de vocês com pão multiplicado milagrosamente. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu fiz esse milagre, não é simplesmente para mostrar que eu posso multiplicar os seus recursos, mas é para mostrar que da mesma forma que vocês estão saciados agora, quem crê em mim é saciado espiritualmente, e mais, é um saciamento que começa aqui e que vai se cada vez mais realizando aqui e que se completa por toda a eternidade. É por isso que Jesus pregou primeiro, é por isso que Jesus ensinou primeiro, é por isso que ele revelou que esse povo precisava, e esse povo precisava não de comida, esse povo precisava dele, esse povo precisava de Jesus. Nós estávamos aqui sexta-feira orando, e nossa oração foi baseada na segunda parte, no texto de Colossenses, quando Paulo vai orar. Ele está preso em Roma, na primeira prisão, e ele vai orar pela igreja de Colossos. Ele fala assim: estou orando para que vocês transbordem do conhecimento da vontade de Deus, para que vocês vivam de modo digno da vocação que vocês receberam da parte de Deus, frutificando em toda boa obra, para que o Senhor seja glorificado. Paulo está numa prisão, orando para uma igreja longe de onde ele estava, e o que ele pede? Senhor, esse povo precisa mais de ti, esse povo precisa do Senhor. Transborda esse povo de conhecimento da sua vontade, transborda esse povo do conhecimento da sua graça, do seu amor, da obra do seu Filho na cruz. Ele está clamando pela igreja. Sabe por quê? Porque o que nós mais precisamos não é de recursos materiais. Recursos materiais são bênçãos, mas bênçãos dessa vida, bênçãos que nos suprem em necessidades desta vida. Mas quando nós conhecemos quem é Jesus, quando nós conhecemos tudo aquilo que ele realizou em favor de mim e de você, nossa vida é suprida por algo que não é apenas para essa vida, mas que perpassa essa vida e chega e ancora na eternidade e te leva para lá como habitante dos céus agora. É por isso que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Como? Se alimenta da minha revelação, se alimenta de tudo aquilo que eu sou para você. Verso 47, olha só: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Tem, é uma realidade, é uma experiência. Não se consuma nessa vida, mas se inicia no seu caminhar com Jesus. Ainda no versículo 48, eu sou o pão da vida. Volta para o texto de Marcos, aí você entendeu o propósito, porque Jesus prega
depois ele faz milagre, porque esse povo precisava entender. E o próprio texto de João capítulo 6, Jesus fala: vocês vêm até a mim, não porque vocês creram nos milagres que eu fiz como Senhor, como Messias, como ungido de Deus. Vocês vêm até mim porque vocês encheram a barriga. Aí Jesus fala: trabalhai não pelas coisas dessa vida, não pela comida dessa vida que estraga, que perece, mas trabalhai pelo aquele alimento que meu Pai dá, que dura toda a eternidade. Jesus então confronta esse povo, porque esse povo recebeu o milagre, porém não entendeu a verdade por trás do sinal. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós estamos no Evangelho de João aqui, nós vimos que João, ele, quando vai falar dos milagres, ele usa uma palavrinha técnica chamada sinal. Sinal não é apenas a realização de um milagre para satisfazer uma necessidade da pessoa ou de um grupo, mas é um milagre com um propósito espiritual. É como se fosse uma ilustração de uma verdade. Aquele povo comeria do pão e entenderia que Jesus é o pão que satisfaz a alma da pessoa, assim como aquele pão satisfez aquele desgaste físico. Estavam exauridos de fome, e eles comeram pão, comeram peixe, se fartaram. Assim eles também se fartariam quando crescem em Jesus. Se você não levar isso para casa, você vai labutar, você vai correr atrás das coisas, você vai virar a noite sem dormir, você vai trabalhar igual louco, você vai correr atrás de coisas que só ficam aqui, mas que não dá a você nada de eternidade, nada de significado espiritual, nada de duradouro, é apenas daqui. E você vai chegar ao final da sua vida e vai ver quanto tempo você perdeu, porque Jesus supre você. Isso não impede que você trabalhe e se dedique, mas que Ele te libera para que você busque o necessário, e o necessário são as coisas espirituais para a sua vida, para a sua alma. Então o milagre da multiplicação dos pães e de peixes é um milagre que te leva a entender que você precisa de Jesus, como você precisa de comida. Você precisa de Jesus. Agora volta no texto de Marcos, e você vai ver aqui uma outra questão. Vocês lembram que os apóstolos voltaram de dentro de uma nuvem de opiniões? Jesus é o profeta. Só que tem um detalhe que eu queria que vocês vissem. Eles não voltaram apenas de uma nuvem cheia de opiniões, eles voltaram com uma aura de super-herói na cabeça. Sabe aquele círculo aqui? Entendeu? Aquele negócio que fica assim, né, redondinho aqui em cima, brilhoso. Acompanhe comigo no capítulo 6. Olha esse detalhe, versículo 12. Olha só o que diz o texto. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungidos com óleo. É esse povo que prega, esses 12 que pregam, são esses que expulsam demônios, são esses que curam numerosos enfermos, que voltam até Jesus. E Jesus leva eles para um lugar e ali multiplica pães e peixes. Sabe o que está acontecendo aqui? Imagina só, eles estão voltando de uma viagem, a primeira viagem evangelística deles. Gente ouviu, gente se arrependeu, demônio foi expulso, demônio veio, e eles no nome de Jesus expulsaram o demônio. Eles nunca tinham experimentado isso, só tinham visto Jesus fazer isso. Jesus deu autoridade a eles, eles usaram a autoridade no nome de Jesus, e até doenças foram curadas. Aí imagina só os discípulos. Se fosse eu voltava assim, pensa num cara que faz milagre. Eu voltava assim, cheio igual um pombo. Chegou um pombo. Pensa no homem que expulsa demônio. Capeta chega perto de mim, já sai, eu esfrego o chifre dele no chão e ele vai embora. É assim que eles voltaram, gente. A gente ri, porque fica imaginando, mas nós rimos, mas eles voltaram assim. Se você acompanha a trajetória dos discípulos, você vai ver que eles, até o dia de Pentecostes, esse povo era um povo instável, cheio de altos e baixos. Eles voltam com aura de super-herói. Curamos sim, expelimos demônios. Jesus trouxe, precisar de mim é só você falar.
Está dando conta? Não, Jesus, põe na minha mão que eu faço. O rapaz da Universal, eu repreendi o demônio não saiu no nome de Jesus. Eu falei, então você vai sair no meu nome. O demônio saiu. É sério, gente, não tem internet, não é sério. Jesus precisava desse nome, que nem o nome de Jesus bastou. O nome do pastor foi a causa da expulsão do demônio, a autoridade do nome dele. É sério, o pessoal viu aqui, já mostrei isso para vocês. Então os discípulos voltam. Jesus então intencionalmente coloca eles nessa situação, sabe para quê? Para que eles vejam que eles não são nada, que eles sem Jesus eles não são nada e não podem fazer nada. Se você olhar aqui, olha o que aconteceu, preste atenção, olha como é que eles vão perdendo toda aquela postura de super-herói. Olha o versículo 35. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, Senhor, e já é avançada a hora, você está delongando demais na mensagem. Despede esse povo para que, passando pelos campos ao redor, pelas aldeias, pelas vendas, pelas padarias, pelas lanchonetes, compre uma esfirra, compre uma pizza, compre um açaí, para que eles comam. Eles estão usando sabedoria humana diante de uma realidade em que esse povo precisava ser suprido, mas eles estão aqui dando solução humana, na sabedoria humana. Assim, eu acho melhor só mandar embora, porque daqui a pouquinho começa a fechar a venda do São João, e esse povo não vai encontrar a venda do São João aberto para comprar aquela sacola de pão sovado, aquela bexiga de salame, e rasgando aquilo pela estrada. Isso é sabedoria humana, isso é tentar resolver aquilo que não tem solução, que só Deus pode resolver. Sabe quando eu entendi isso? Eu estava em Vitória da Conquista, na Bahia, no meu prático da ETED, que é a Escola de Treinamento de Jovens com a Missão. No momento de devocional, parece que era um dia de folga. Primeira vez que eu li e meditei esse texto assim com entendimento, com profundidade, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, eu fui entender ali que eu não era nada, que tudo que eu tinha que fazer na obra de Deus, o Senhor faria por mim. E olha só o que acontece, onde o Senhor Jesus me confrontou, está no versículo 37, olha só, porém eles respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Em outras palavras, não tentem solucionar uma coisa com sabedoria, pelo contrário, resolva o problema. Sabe por que eu fiquei no dia quando eu vi isso? Jesus, por que o Senhor manda os discípulos fazer uma coisa que era impossível para eles fazerem? E eu fiquei assim, meu Deus, Jesus estava assim no calor do deserto, no calor daquele lugar, acho que a cabeça não estava boa. Eu estava em Vitória da Conquista no ano de 2004, eu falei assim, não é possível. Depois de um tempo, gente, meditando, aprendendo com Jesus, apanhando, me humilhando, entendendo que eu nada sou e nada posso fazer sem Ele em mim, eu fui entender que o propósito é óbvio. Jesus manda o povo fazer isso, exatamente para eles entenderem que eles não podiam fazer isso. Depois nós vamos ver um pouquinho mais para frente que o povo está no barco, os mesmos 12, e eles não levaram pão, e estão discutindo entre eles: e agora o que vamos fazer sem comer pão? Não, como é que eu vou fazer? Não tem nada para comer. E Jesus do lado deles. Jesus, não é possível que vocês não entenderam até agora. Vocês estão discutindo sobre comer pão. Vocês não percebem, o coração de vocês estão duro. Até depois da multiplicação de pães e peixes, esse povo ainda não entendeu. Mas Jesus está ali colocando eles para que eles entendam. Dá vocês mesmos comida para esse povo. Mas Senhor, aí vem a outra solução humana: dinheiro. 200 denários, sabe o que era? 7 meses de trabalho, de sol a sol, arriado em cima sem parar. 7 meses de trabalho, 200 denários, finalzinho do versículo 37, não seria suficiente para alimentar toda essa multidão. Sabe o que está acontecendo aqui? Nós estamos de novo sabendo o que muitas vezes a vida nos ensina na pancada. O quê? Que nossa sabedoria não nos leva a lugar nenhum. A nossa sabedoria não soluciona os nossos dilemas, as nossas impossibilidades. Assim como esse povo tentou dar uma solução com a sabedoria deles, os discípulos. E outra coisa, nosso dinheiro como Senhor das causas humanas, nada pode fazer diante daquilo que é impossível,
pode fazer? Os discípulos quiseram dar a solução. Senhor, 200 denários. Aí eu estava aqui comigo pensando, né? Eu lembrei do Didi quando ia contar dinheiro, você lembra? O Didi ia contar dinheiro, ele estava contando dinheiro, ele pegava o dinheiro no chão, contava assim. Aí os discípulos estão lá, não, 100 dá para comprar um pouquinho, mas 100 dá para garantir pelo menos um pão para cada um. E eles não entenderam que naquele momento toda a solução humana não era suficiente para fazer o que Jesus fez. Sabe por que Jesus fez isso intencional? Abra comigo o capítulo 6 de João de novo. Olha aqui que interessante. Você sabia que Jesus te coloca em situações para te testar? Jesus não tem prazer em brincar com ninguém, porque Jesus é Senhor e Jesus é Deus. Mas só que Ele coloca você em situações para provar você. Olha o capítulo 6 de João novamente. Diz o texto, verso 3. Não, desculpa, verso 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: o que diz o texto? Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Partiu de quem a conversa? Partiu de quem a pergunta? Do Senhor Jesus. Olha o versículo 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus colocou os discípulos numa situação onde eles entenderiam que eles não podiam fazer nada diante daquilo, que era impossível, só Jesus podia fazer. Eles não eram nada, eles não podiam fazer nada, eles voltaram com aura de super-herói, podemos tudo, expulsamos Jesus, estamos aqui, conte comigo, eu faço, eu deixo de fazer, eu mando, o capeta sai, mas Jesus fala assim, faz agora. E eles tiveram que calar e ali ver que eles não tinham solução. Deixa eu te fazer uma pergunta. Estou caminhando com você, mas caminhando com você com muito jeito, mas eu quero que você entenda que tem situações que o Senhor Jesus vai te levar a viver, situações que o Senhor Jesus vai te levar a vivenciar, onde você vai se ver completamente debilitado. Diante dessas circunstâncias, diante dessas situações, é para te humilhar sua arrogância, porque se Jesus não fizer isso, você quer ser Deusinho, você quer resolver a situação, você quer fazer, você quer trazer solução para a sua vida, e só existe um Deus, e somente a Ele a glória. É por isso que o discípulo de Jesus entende que ele é discípulo, e para que as coisas se solucionem, precisa fazer o que Jesus manda fazer. O que Jesus mandou fazer? Vai ver o que você tem. O pouco que você tem, coloca nas minhas mãos. O pouco que você tem, traz para mim. Aqui começam os milagres. Aqui, quando o ser humano entende, e a pessoa entende que ele não pode dar resposta, que ele não pode trazer solução para nada, que tem coisas que ele precisa depender de Deus, começa o milagre porque ele coloca nas mãos do Senhor. O povo foi lá, descobriu um rapazinho, 5 pães e 2 peixes. Ô menino, me empresta esse negócio, depois eu te pago. Tem um negócio dos outros pedir para pagar lanche, né? Tanto que eu já paguei lanche para os outros, não recebi até hoje. Inclusive, eu estou devendo aqui. Acho que eu até estou devendo, demais, R$10 demais. Você me cobra depois. Eu estou não sei. Olha só que bênção. Gente, vamos chegar para o menino e falar assim: me empresta esses 5 pães e esses 2 peixes. Porque nós precisamos. O que você vai fazer com esses 5 pães e 2 peixes? É a minha merenda, é a minha comida, eu preciso disso. Não, Jesus vai dar uma solução. Quem é esse? Não sei. Ele só mandou levar. Esse é alguém que nós estamos conhecendo e achamos que estamos conhecendo, mas que ele está me mandando levar esses 5 pães e esses 2 peixes. E eu quero que emprestar desse, depois eu te pago o lanche. Jesus então recebe aqueles 5 pães e 2 peixes, manda o povo se assentar. Aqui está a segunda grande postura, para que aquilo que é insolúvel, humanamente sem condições de ser resolvido, possa ser resolvido por Deus. Assentar aos pés de Jesus. Abre comigo Mateus capítulo 15, verso 29. Mateus 15, verso 29. Você não é Deus. Você não é Deusinho.
Você tem que entender que você precisa de Jesus. Entregue nas mãos de Deus o pouco que você tem. Descanse aos pés de Jesus, o pastor de Israel. Olha que coisa maravilhosa. Todas as pessoas que estão enfermas, que eu vou visitar, eu oro exatamente esse versículo. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali, e vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. Que ele diz no finalzinho do versículo? E os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. Quando Jesus ordena aquele povo que se assente, ele está dizendo o seguinte: aquieta, descanse, aprenda a descansar na minha provisão. Gente, uma das coisas mais difíceis do discipulado com Jesus é você aprender a descansar na provisão do Senhor, na sua vida, no seu casamento, se você é casado, na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua profissão. É difícil, é uma lição que se aprende até o último momento, até quando Jesus vai nos chamar, porque nós queremos dar solução para tudo, e nós não damos. Já foi dito. Jesus manda o povo se assentar. Essas pessoas vêm e colocam os seus enfermos aos pés de Jesus, como que dizendo: aos seus pés está, daí nós não vamos tirar até que o Senhor faça alguma coisa. Entregue aos pés do Senhor, em humilhação. Pés naquela cultura oriental, prostrar-se aos pés, assentar-se aos pés de alguém, era um sinal de profunda humildade e de reconhecimento que você é superior, eu sou inferior. É por isso que a palavra adoração quer dizer beijar os pés. A palavra adoração, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, quer dizer beijar os pés. É em adoração, é em rendição, é prostrado aos pés de Jesus, que aquilo que é impossível de se fazer por si só, pelos nossos esforços, pela nossa sabedoria, pelos nossos recursos, aquilo que é impossível se fazer humanamente, acontece porque Jesus faz. Acontece porque Jesus reconhece a tua adoração, reconhece sua humildade e realiza com o poder dele as maravilhas que ele tem para fazer na sua vida. É aos pés de Jesus que tudo que Deus tem para fazer começa a ser feito. Por último, olha aqui o que o Senhor faz. Bota lá, Marcos capítulo 6, verso 41. Confia no poder que Deus tem de trazer à existência aquilo que não existe. Em primeiro lugar, leve o pouco que você tem e coloque nas mãos de Deus. Segundo lugar, descansa aos pés do pastor de Israel. É aos pés de Jesus que você tem que se prostrar. E terceiro, confie no poder daquele que tem, o único que pode trazer à existência aquilo que não existe. Olha o verso 41, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Não adianta os céticos virem aqui e dizer o que disseram, por exemplo, que essas pessoas foram iludidas, que esse milagre não aconteceu, o que aconteceu foi uma ilusão, que eles estavam comendo algo com tanto de fome e o calor intenso naquele momento, eles estavam sendo iludidos, era uma miragem. Até isso já chegaram a dizer dessa multiplicação de pães e peixes. Mas sabe o que aconteceu aqui? Aconteceu quando Deus disse, no início de Gênesis 1:1, haja luz e houve luz. Deus trouxe à existência aquilo que não existia a partir do nada. Só Deus pode fazer isso. Jesus não iludiu ninguém, pelo contrário, ele multiplicou recursos que já existiam, ele foi trazendo a existência. Vai nascendo, vai brotando, vai multiplicando, vai pipocando pão, vai pipocando peixe. Ele tem poder para isso, só isso. Mas como é que ele fez isso? Não sei, ele mandou fazer, ele tem poder para fazer, ele é Deus.
Se através de Jesus que nós lemos e já estudamos aqui, se através de Jesus tudo que existe veio a existir, então multiplicar pães e peixes não é nada para ele. Ele vai fazer, é contar com o poder daquele que é o único que pode trazer à existência aquilo que não existe. Essa é a marca da fé. Se a marca do pecado é querer ser Deus para si, querer solucionar aquilo que não tem solução, que só Deus pode resolver, a marca de um discípulo, a marca da fé verdadeira, é crer naquele que pode trazer à existência aquilo que não existe. Assim foi Abraão, assim é todos aqueles que andam na mesma fé que Abraão teve. Abra comigo Romanos capítulo 4, por favor. E nós vamos caminhar para o final da nossa mensagem. Jesus é o pastor do seu povo. Jesus é o pastor perfeito. Romanos 4, verso 16. Você crê em Jesus? Quantos creem em Jesus? Erga as mãos. Eu quero saber quantos creem. Então deixa eu dizer uma coisa para você que levantou sua mão. Se você crê em Jesus, verdadeiramente a sua fé legítima, autêntica, essa fé tem uma dimensão que é de trazer à existência aquilo que não existe. Isso somente em Deus. Olha o verso 16. Romanos 4, verso 16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa, para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações se constitui. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Deus chama aqueles que creem em Jesus de filhos de Abraão. E se você é filho de Abraão de fato, a sua fé tem essa dimensão de percepção, de confiança, de convicção. Você que ainda não exerceu, você que não cresceu na sua fé, mas essa é a natureza da verdadeira fé. Eu creio, mesmo que não existe. Eu creio, mesmo que nada vejo. Eu creio, mesmo que tudo é o contrário. Porque esse Deus, que é o Deus em quem eu confio, em quem minha convicção cada vez mais vai se aprofundando, é o Deus que tem poder de trazer à existência aquilo que não existe. Continua. Olha o que aconteceu com Abraão, entendendo isso e tendo convicção nisso. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé que crê, na fé que é convicta, na fé que confia, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, envelhecido, sendo já 100 anos e a idade avançada de Sara, verso 20, vamos ler juntos? Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. O Senhor realizou um milagre na vida de Abraão. O Senhor cumpriu a promessa na vida de Abraão. E aquilo que não existia, em outras palavras, a capacidade de um homem idoso, casado com uma mulher estéril, de gerar filhos, e mais, além de gerar filhos, gerar uma multidão, veio à existência, porque o homem criou nesse Deus que traz à existência todas as coisas, do nada. Pastor, mas a minha situação está uma situação tão complicada, porque é exatamente isso que está acontecendo. Não há esperança, diz o texto, no versículo, que Abraão creu contra a própria esperança. Essa é a natureza da verdadeira fé. A fé não vê limites. A fé só vê a promessa de Deus e o poder de Deus. A fé não vê aquilo que interpõe-se contra o propósito de Deus na nossa vida e na sua vida. Pelo contrário, a fé só vê as promessas de Deus se cumprindo. Por isso que Abraão prosseguiu, dando glória a Deus, gente. Dando glória a Deus. Imagina um homem que era chamado de Abraão, velho, casado com uma mulher estéril, já avançado de idade, glorificando o Senhor. Obrigado, meu Deus, porque eu sei que serei pai de muitas nações. Mas o homem era velho,
já não tinham filhos, a mulher estéril. Mas ele não duvidou e glorificou o Senhor, porque essa é a natureza da fé. Ela não vê limites, ela não vê o que pode se interpor diante do propósito de Deus a se cumprir na minha vida e na sua vida. O Senhor Jesus é o pastor do seu povo. O Senhor Jesus nos leva a entender que nós não podemos nada, nós não somos nada, nós somos pó, mas Ele é tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele sustenta o universo com as palavras do seu poder. Ele é aquele perante o qual todos irão se dobrar. Ele é aquele perante o qual todas as impossibilidades dizem não. Daqui em diante, a partir do momento que você entrega nas mãos de Jesus, a impossibilidade diz não. Já não posso mais impedir que o Senhor Jesus faça algo na vida dessa pessoa, porque Ele é poderoso, muito mais do que tudo aquilo que nos impede de viver o que Deus tem para nós. Você não é nada. Nós saímos do domingo passado encantados com tudo aquilo que Jesus faz, porque Ele vê as nossas dificuldades, Ele vê e sente os nossos dramas, e Ele realiza milagres. Mas Ele realiza milagres naqueles que se dobram e dizem: Tu és Deus, eu não sou. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Você está lutando contra Deus, você está insistindo em algo que só Deus pode fazer, porque até então você acha que tem condições de fazer. Não tem. Só o Senhor pode realizar. Entrega nas mãos de Deus. Confie no poder daquele que pode trazer à existência coisas que não existem, realidades novas, situações diferentes, coisas sobrenaturais. Você não pode, mas Ele pode. Eu queria te fazer uma pergunta e nós terminamos aqui. Eu queria orar com você. O salmista Davi diz: O Senhor é meu pastor. Essa é uma postura de convicção de um homem crente, confiante, de um homem convicto. Qual que é a sua confissão de vida nesse exato momento? Possivelmente você está dizendo o seguinte: o Senhor foi meu pastor. Talvez alguém está dizendo aqui no nosso meio: o Senhor foi meu pastor. Ele não é mais. Eu estou desviado, eu estou distante, estou fora do arraial, eu sou ovelha extraviada. O Senhor foi meu pastor. O Senhor será o meu pastor. Pode ser que tenhamos pessoas aqui, que tenhamos até mesmo mais de uma pessoa que está dizendo isso, que é a postura de alguém que adia. O Senhor será o meu pastor. Por que você continua adiando? Por que você continua resistindo à obra de Deus na sua vida? E dizendo: o Senhor será um dia o meu pastor, agora não. Tem muito tempo para viver longe de Deus. Você que acha? O Senhor talvez é o meu pastor. Aí pode ser que eu tenha mais pessoas, que são essas pessoas que conhecem, são essas pessoas que sabem, mas que não atingiram e nem estão dispostas a caminhar nessa dimensão de fé que crê, e que crê mesmo que seja impossível. O Senhor talvez é meu pastor, porque eu ainda não consegui crer dessa forma. É hora de colocar o pé na estrada e dizer: Senhor, quero crescer, Senhor, quero confiar, Senhor, quero andar por fé, Senhor, quero seguir o meu chamado, Senhor, quero viver os propósitos do Senhor para a minha vida. Eu quero ter certeza que o Senhor é meu pastor. O Senhor quer ser meu pastor, e o Senhor quer ser o seu pastor. Porque quando Jesus é o nosso pastor, eu digo a frase do rapaz ali, o chefe dos gados lá, dono do gado: quando o Senhor é nosso pastor, nossa vida é diferente. O Senhor tem solução para a nossa vida. Deus tem resposta para aquilo que não tem solução. Vamos orar? Eu queria orar com você. Fica de pé. Eu queria colocar a nossa vida diante de Deus. Qual é a sua confissão de vida nesse exato momento? O Senhor é meu pastor? O Senhor foi meu pastor? O Senhor será o meu pastor? Ou talvez o Senhor é meu pastor, porque você está nesse momento duvidando daquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. Eu queria orar com você, para que o Senhor
te fortaleça, o Senhor te abençoe e por misericórdia realize milagres na sua vida. Wilton, Lenito, fica lá na frente. Após a oração, quero declarar a bênção sobre vocês e sobre cada um de nós. Queria que você pusesse a mão no seu coração e a gente orasse por nossa fé, orasse por nossa caminhada com Deus, para que a gente siga os passos de Abraão. Logo após a oração, o Raul vai projetar ali, dentro do pendrive, ô Léo, fala a verdade para mim, fica lá, o Léo vai projetar ali no pendrive uma figura que na verdade é um convite a ser feito. Depois o Raul, o Henrique, os demais jovens aí, me ajudam, façam um convite a toda a igreja, de uma programação que vai ter sábado que vem, estendido a toda a igreja, mas em especial voltado para os jovens. Quero orar com você, feche seus olhos, vamos pedir o Senhor. Nós te louvamos, ó Deus e Pai, em nome de Jesus, pela palavra que o Senhor, meu Deus e Pai, trouxe ao nosso coração, pela palavra que o Senhor, meu Deus e Pai, trouxe à nossa alma, uma palavra que nos coloca no pó, uma palavra que nos coloca, ó Deus e Pai, onde nós devemos estar, reconhecidos que nada somos e que nada podemos. Não podemos nada, não somos nada, somos do Senhor, Tu és Deus e somente Tu és Deus. Nós te louvamos e agradecemos, ó Deus, e oramos para que o Senhor, meu Deus, contemple a necessidade dos nossos irmãos, assim como o Senhor contemplou a necessidade daquela multidão aflita. E o Senhor realizou curas, o Senhor realizou milagres, o Senhor trouxe palavras ao coração daquelas pessoas, o Senhor trouxe revelação à mente, à alma daquelas pessoas, e o Senhor mudou a vida de muitos ali. Mas muitos, ó Deus, não tiveram nada de diferente, a não ser o estômago cheio. Ó Deus, quantos estão vendo as maravilhas do Senhor, mas não querem o Senhor como seu pastor? Que o Senhor tenha misericórdia, estão adiando, estão deixando para depois, estão vivendo sem Ti, não querem ser pastoreados por Ti. E quantos aqui, ó Deus e Pai, estão duvidando desse poder maravilhoso que só o Senhor tem? Não estão caminhando nas pegadas de Abraão, não estão crendo nessa dimensão de fé que vê o invisível, que espera o impossível. Ó Deus, fortalece esse coração desse irmão e dessa irmã. Ó Deus, dá a eles, ó Deus, passos de progresso na fé. Dê a esses irmãos e irmãs, ó Deus, convicções profundas no poder do Senhor, na graça do Senhor e no milagre do Senhor na nossa vida. Ó Deus, realiza milagres na nossa vida, realiza milagres no nosso casamento, assim como o Senhor restaurou aqui o Wilton e a Lenita, restaura casamentos aqui também no nosso meio. Ó Senhor, restaura vidas aqui destruídas, arruinadas, porque querem viver sem o Senhor que é o pastor. Ó Deus, restaura famílias. Ó Deus, restaura, ó Deus e Pai, nossa igreja, para que nós vivamos, ó Deus e Pai, nesse aprisco maravilhoso, cheio de graça, que é o aprisco do Senhor. Ó Deus, te damos graça e oramos que por misericórdia o Senhor derrame sobre nós o seu poder e glorifique o seu nome, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, meus amados irmãos, e seja com o Wilton e a Lenita no recomeço da vida dos dois como marido e mulher, e seja com todas as ovelhas do Senhor Jesus espalhadas sobre a face da terra, hoje e sempre. E a igreja diga amém bem forte comigo. Amém.